Glória a Deus, glória a Deus. Estamos de volta, mas agora vamos falar sobre a verdade a respeito da morte. Amados, nós precisamos aprender mesmo muito sobre a morte. Muita gente teme a morte por falta de conhecimento. A palavra diz que o conhecimento é que liberta, então nós precisamos aprender muito mais. Existe muito para a gente aprender sobre a palavra do Senhor. E eu quero, neste momento, falar sobre a morte. Vamos falar aqui sobre algumas verdades que o amado precisa mesmo conhecer. E acredito que muitas dessas verdades vão lhe ajudar a se preocupar bastante com a sua salvação. Que Deus seja louvado. Amados, a princípio eu quero dizer que a morte é uma realidade. No mundo inteiro existem duas máximas. A primeira máxima é que Deus existe. E a segunda máxima é que um dia todos nós vamos morrer. É verdade. Então, ninguém pode negar que Deus existe. A existência de Deus é um fato. Ninguém pode negar que um dia vamos morrer. A morte também é um facto. Quando a gente passa nos cemitérios, vemos as escritas naquelas tábuas, né? Aqui jaz o fulano. E muitas das vezes nós pensamos que nós estamos isentos desta realidade. Mas na verdade não é isso. Um dia também havemos de partir. Mas não precisamos temer a morte, como já falamos no vídeo anterior, porque a morte foi vencida pela vida. A vida derrotou a morte na cruz. A morte que é forte foi vencida pela vida que é viva. É como se diz, a inteligência vale mais do que a força. Amados, a morte é vista em três ângulos. No primeiro ângulo, a morte é vista como a manifestação da justiça de Deus para punir o pecado. Então, quando nós vemos nesse texto que está bem patente aí, de Gênesis capítulo 2, versículo 7, de que Deus disse que no dia em que você comer do fruto dessa árvore, certamente morrerás, Deus está a mostrar claramente que a morte virá para punir o pecado, a desobediência. Se vocês pecarem, então como punição a morte virá. Só que a morte quando veio para punir o pecado, e como o pecado quem cometeu o homem, então a morte fere o homem e o homem assim morre. E quando falamos de morte, dolorosamente, temos que refletir sobre a vida de Abel. Porque Abel foi o primeiro homem a morrer. Foi o primeiro ser humano a entrar no mundo da morte. Foi o primeiro a vivenciar a realidade da morte. E a palavra diz que quando Abel morre, o seu sangue clamava desde a terra perante o céu com gritos, porque não queria ficar sozinho no mundo da morte, não se sabe como é que ela é. Então Abel chorava. E Deus veio até Caim para dizer: por que tu mataste o seu irmão? Então, a segunda visão, ou o segundo ângulo que nós podemos observar a morte, é que a morte é uma das formas de organização de Deus. Em Eclesiastes capítulo 3, versículos 2, a Bíblia fala: há tempo de nascer e tempo de morrer. Os homens vêm a este mundo por meio do nascimento e quando vêm trazem felicidades às suas famílias. Mas também, depois de viverem, têm de partir para deixar lugar às outras pessoas. Quando partem, deixam tristezas porque deixam memórias, saudades e muito mais. Então a morte é uma forma de organização. Você vem, depois vai. Terceiro ângulo, nós podemos ver a morte como uma lei definida para reger as coisas naturais. Tudo que é natural passa. A palavra fala em Mateus capítulos 24, versículos 35, que os céus e a terra hão de passar, mas somente a palavra do Senhor há de permanecer para sempre. Então, com isso, podemos ver que a morte é uma lei definida para as coisas temporárias. Bem, estamos a falar sobre verdades voltadas à morte. Então, precisamos falar dessas duas máximas verdades a respeito da morte. A primeira verdade que eu quero falar sobre a morte, para você que está me acompanhando, é que todos os mortos um dia hão de ressurgir. É assim, os vivos hão de morrer, mas também os que já morreram um dia hão de ressurgir. Então, existirão duas ressurreições.
A primeira ressurreição é para aqueles que morreram em Cristo e a segunda ressurreição é para aqueles que morreram sem Cristo. Bem, os que morreram em Cristo, conforme a palavra fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E Apocalipse capítulo 20, versículos 12 até 15, fala que aqueles que morreram sem Cristo hão de ressuscitar depois. Mas depois mesmo, muito depois, lá no final do mundo. Então, só para verem, os que ressuscitarem em Cristo vão ressuscitar primeiro, né? Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, vão entrar na glória, vão lá no milênio desfrutar. Depois, lá no final de tudo, só depois, os que morreram sem Cristo vão ressuscitar. Então, para verem que quando alguém morre sem Cristo, vai dormir mesmo por muito tempo, mas é dormir por muito tempo. Só vai se despertar lá no final do mundo, né? No fim do mundo. Vamos lá então. Então existem duas verdades sobre a ressurreição dos mortos. A primeira verdade é que os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E a palavra fala em Coríntios que eles vão ressuscitar com os seus corpos transformados. A palavra ainda fala em Filipenses capítulo 3, versículo 20 a 21, de que o nosso corpo será transformado conforme o corpo glorioso de Cristo. Isso quer dizer que mesmo nós tendo Cristo agora nesse corpo, o nosso corpo ainda não está transformado. Apenas somos vivificados no Espírito, porque o corpo é mortal, o Espírito é vivificante e a alma é vivente. Então o nosso Espírito já está vivificado, mas o nosso corpo ainda é mortal. Então precisamos ser transformados. Vamos ser transformados na primeira ressurreição, quando vamos ressuscitar com Cristo. Então é isso. Se você tem Jesus ao morrer, não importa a tua condição atual, se você não tem vistas, não tem esses caroços da vista, se você não tem pernas, se você não tem dentes na boca, se você não tem, vamos assim dizer, ossos completos, ou tens um membro danificado, como por exemplo tens a falta de um órgão interno que foi extraído, não se preocupe, meu caro irmão em Cristo. Na primeira ressurreição, vais ressuscitar com o teu corpo transformado. Todos os órgãos em falta no teu corpo vão voltar na primeira ressurreição. Agora, os que morreram sem Cristo vão ressuscitar muito lá à frente. Está vendo lá no final do mundo? É lá onde eles vão ressuscitar. E vão ressuscitar, meus queridos em Cristo Jesus, com defeitos. Se morreu sem visão, sem vista, vai ressuscitar sem vistas, sem esses caroços. Se morreu sem dente, vai ressuscitar sem dentes. Se morreu num acidente, o pescoço danificou, o braço quebrou, vai ressuscitar mesmo assim conforme morreu. Se foi um paculador, um bulidor, vamos dizer, né? Pessoa que está cheio de cicatrizes no corpo, vai ressuscitar com os mesmos defeitos. Por isso é que a palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, temos que preservar. Então, se nós temos Deus, por que vamos estar a bulir no nosso corpo, meter cheio de tatuagens, marcas por aí? Se isso aconteceu antes da conversão, não se preocupe, vais ressuscitar com um corpo transformado. Mas, porém, se és convertido, não há necessidade dessas coisas, porque nós não se exibimos agora para os homens. Nós agora nos alegramos em Cristo, ok? Vivemos para a glória de Deus. Então é isso. Agora, aqui algo parece ser injusto. Porque o maior desejo do homem é conhecer Deus, é ver Deus um dia. Agora imagine, você morre no pecado e vai ressuscitar lá no final do mundo. E em vez de Deus vir alegre, feliz, vir te saudar, meu filho, fui eu que te criei, sou eu Deus. Aquele ser que você buscava, o invisível que você não via, sou eu mesmo. Bate um culo aqui, né? Deus vai fazer isso. A Bíblia diz que no último momento haverá juízo final. Os mortos em pecado vão ressuscitar, o mar dará os seus mortos, a morte dará os seus mortos, e todos eles estarão congregados diante do trono branco. O próprio Pai vai os julgar. E deixa eu dizer que no juízo final vão se abrir muitos livros, Apocalipse 20, 12. E abriram-se muitos livros, e cada um foi julgado segundo o que estava escrito em cada livro, nos livros. Então cada um tem o seu livro, livro das ações dos homens. Deus vai te julgar segundo os pecados que constatarem naquele livro. Serás julgado e depois no final serás sentenciado à morte eterna. Porque aliás a palavra bem clara em Apocalipse 20, 15, todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo que arde com enxofre.
Então, todos os mortos que vão ressuscitar no último dia, lá mais no final do mundo, vão ressuscitar para a condenação eterna. Aqui fica a palavra do pobre irmão em Cristo Jesus, né? Seu irmão em Cristo Jesus, pecador como você. Fuja da ira futura. Fuja do pecado. Mesmo sendo pecador, em Cristo temos a chance de abandonarmos a vida de pecado. Em Cristo, eu e você temos a chance de vivermos em santidade, mesmo nesse mundo de pecado. Em Cristo, eu e você temos o privilégio de entrarmos na glória celestial. A palavra diz que Cristo é a esperança da glória. Venha fazer parte da glória. Venha fazer parte da salvação. Aceite Jesus hoje e agora para que você não possa sofrer danos. Ah, não, apóstolo, vou aceitar Jesus no próximo ano. Deixa só terminar de pecar. Tem alguns pecados que agendei, preciso terminar já, mas depois vou seguir essa caravana em Cristo. Atenção! Bebês morrem, jovens morrem, adolescentes morrem, mancebos morrem, velhos morrem, adultos morrem. Quero morrer sem ter Jesus. E você não sabe como está o estado, vamos dizer, de saúde do seu corpo. Você não sabe quantos anos te restam. Você não sabe quando é que você vai bater as botinhas. Salve-se o quanto antes possível. Venha Jesus. Procure salvar a sua alma. A palavra diz em Pedro que a finalidade da nossa fé é gerar a salvação da nossa própria alma. Venha a fé. Salve-se. Perdão. Venha Cristo para te salvar. É claro que ninguém se salva sozinho. Amados, estou muito preocupado com você. Por isso estou a falar agora sobre verdades concernentes à morte. Se você morrer sem ter a salvação, acabou, está espalhado. Não terás mais chance para ser salvo. A chance é este. O momento é este. Venha Jesus. E a palavra fala em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, bem-aventurado aquele que fizer parte da primeira morte, porque vai entrar na glória e vai se escapar da condenação eterna. Que Deus abençoe você e que você seja suficientemente fortalecido pelo Espírito Santo e também capacitado e tenhas visão suficiente para ver que precisas tanto de Deus quanto eu também preciso. Que Deus abençoe você, que Deus te dê o arrependimento, o entendimento e o escape para não poder ser condenado no último dia. Estamos juntos.